Olá! Na justiça, quando o pai ou a mãe tem a guarda de um filho e induz essa criança a repudiar o ex-cônjuge, esse tipo de comportamento é chamado de alienação parental. O nome complicado faz parte de uma lei sancionada recentemente no Brasil. E você vai saber mais sobre o assunto com as nossas convidadas. Veja quem são elas. A defensora pública Simone Moreira, coordenadora da CDDICA, a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Também participa do programa a psicóloga clínica e jurídica Andréa Calçada. E eu gostaria de saber, exatamente, gente, aqui para começar, antes a lei é muito recente. Então, antes da existência da nova lei, como eram tratados pela justiça esses casos de alienação parental? Na verdade, eram tratados caso a caso, né? De acordo com a hipótese concreta, e cada juiz, de maneira autodidata, enfrentava a situação se utilizando de outros mecanismos do direito de família ou do direito da criança e adolescente, já que não havia uma previsão específica, não é? Então, era uma situação na verdade, nós tínhamos soluções muito diferentes para casos semelhantes. E a lei agora visa corrigir Uniformizar, digamos. Uniformizar essa atuação. E como é que a gente pode definir, doutora Andréa, o que seria alienação parental, né, em termos psicológicos? Na verdade, a alienação parental ela ocorre, quando você fala da questão da guarda de filhos, normalmente por quem tem a guarda, né? Não sempre, mas normalmente por quem tem a guarda. Na verdade, são pessoas que, principalmente após processos de separação e divórcio litigiosos, e por conflitos mal resolvidos nessa relação, por mágoas, por N situações, elas acabam distorcendo a percepção da criança acerca do outro genitor. Então, na verdade, ela começa a denegrir a imagem do pai ou da mãe que é alienado, no sentido de desqualificar o papel dele para aquela criança, ou de que ele não cuida o suficiente, ele não é bom o suficiente, ou que ele agride. A forma do pai ou da mãe ser alienado, né? Passa a ser algo negativo para aquela criança. Então, a criança, aos pouquinhos, vai internalizando a imagem de que aquele genitor Não presta. Não é bom. Não é boa pessoa. Que ele não é boa pessoa, que ele não vale a pena, que a família dele não vale a pena, que os hábitos dele não valem a pena. E a criança, aos pouquinhos, vai começando a se desligar. Quer dizer, altera-se a percepção da criança sobre o outro. E isso gera sequelas internas para o desenvolvimento dessa criança muito, muito severas. Normalmente essa alienação é feita não só, vamos supor, quem tem a guarda, vamos supor que a mãe tem a guarda e esteja fazendo essa alienação em relação ao pai. Isso funciona em relação também à família do ex-cônjuge? Quase sempre. Quase sempre se estende aos familiares, então a criança começa a dizer que os avós os também que não gostam, porque eles são chatos, porque eles são feios, porque eles fazem isso, fazem aquilo, e aí assim cortam-se todos os vínculos com o genitor alienado e com a família e quem envolve, né? Então, assim, e quase sempre com desculpas muito injustificáveis. Então, porque o meu pai ronca. São coisas assim que não tem justificativa, né? Na verdade, a alienação parental é um sentimento de repúdio que é induzido na criança por aquele que detém a guarda. E quase sempre é motivado por vingança ou por outros interesses, inclusive financeiros. Não é à toa que 90% dos casos a alienação parental é provocada pela mãe guardiã. Infelizmente, essa é a nossa estatística. Que é no intuito de conseguir, ou de conseguir benefícios financeiros. Prestação alimentícia em troca à ameaça, né? Cria falsas memórias na criança relativa ao abuso ou violência sexual. Isso é muito comum perante as varas de família. A mãe acusar o pai de violência sexual para evitar que ele possa exercer o direito de visitação ou para causar um afastamento, porque até que se apure um histórico de violência sexual, a justiça precisa de um tempo. E aí, com isso, ela até consegue, e aí a psicologia explica melhor, fazer com que a criança internalize a história do abuso como se verdadeira fosse. Isso é um dos casos mais drásticos de alienação parental que a gente verifica diariamente. E aí, acho que deve ser importante nesse caso a faixa etária da criança, né? Até para conseguir se introduzir essas memórias. Mais fácil. Na verdade, assim, eu trabalho especificamente até com a questão das falsas acusações de abuso sexual, quase há 12 anos. Tive o primeiro livro escrito sobre o assunto aqui no Brasil. E na verdade, assim, com crianças menores fica muito mais fácil você manipular, né, implantar falsas memórias,
Porque, e, na verdade, a criança acaba acreditando que ela realmente foi abusada sexualmente, porque a fala repetitiva do abuso acaba introduzindo na criança as sensações de que ela realmente foi abusada. Quanto menor a criança, mais fácil é de fazer essa implantação. Né? Uhum. Até que faixa etária a gente pode dizer que a pessoa consiga fazer essa alienação em relação ao filho? Quer dizer, na faixa etária do filho, né? Porque imagino que talvez já entrando na adolescência já não seja mais possível manipular de uma maneira tão explícita, né? É A mais pessoa difícil, mas acontece. Porque, na verdade, Acontece. o guardião é o detentor de uma ascendência sobre o filho. Então, ele é manipulador. Ele manipula informações, inclusive anteriores ao nascimento. Olha, é muito comum dizer, seu pai nunca ligou para você, seu pai queria que eu abortasse, ou o contrário, sua mãe nunca teve uma vida digna. E isso vai, né, no próprio adolescente traz consequências. Na verdade, não tem uma idade bem definida para que a criança ou adolescente seja vítima da alienação parental. Mas mais ou menos. Em regra, logo o período do afastamento é de 4 aos 8 anos de idade. É a maior incidência. De... Com adolescente é mais difícil, mas até porque, na maioria das vezes, essa alienação ela já vem há muito tempo, há muito né? tempo. Então, na mesmo, adolescência talvez já esteja o caso mais concretizado. Já está concretizado. E muitas vezes, assim, esse conflito de lealdades, né, que existe desde pequenininho, né, ele vai e na adolescência o adolescente toma posição assim de lealdade e de proteger e não trair o genitor de quem ele depende, né? Porque, na verdade, ele depende desse guardião na maioria das vezes. Então, a ideia da guarda compartilhada é até tirar essa sensação de posse desde o início, né? Então... E essa lei visa, na verdade, o objetivo maior dela é a garantia do direito à convivência familiar e comunitária da criança e adolescente em ambiente sadio. Então, na verdade, é identificar que um dos genitores está manipulando a criança e tentar auxiliá-lo também, né, para que ele possa propiciar um melhor relacionamento entre todos. Um ambiente melhor, né, para a melhor. criança. E com a nova lei, houve um aumento do número de denúncias, assim, do número exatamente de casos concretos de alienação parental? Na verdade, essa lei tem 3 meses de vigência, nós já temos aí alguns casos de repercussão que têm nos ajudado muito e existem associações de pais também bastante atuantes na divulgação dos direitos e isso tem feito com que as pessoas busquem o judiciário já identificando os casos de alienação. Claro que também tem trazido falsas denúncias de alienação parental. Isso já é esperado, inclusive, e a gente conta com equipes para nos ajudar a identificar quais são os casos verídicos ou não. Que a gente estava até comentando aqui, né, a questão da violência sexual forjada, digamos, né? Agora, houve até recentemente na mídia um caso, tomou vulto, assim, da menina que morreu aqui no Rio. Não necessariamente a gente vai falar especificamente do caso, mas é porque foi um caso bastante noticiado da menina Joana e que a menina acabou morrendo. Na verdade, teria sido um caso de alienação parental que a mãe supostamente teria feito em relação ao pai e por conta disso o pai conseguiu a guarda da criança. Enfim, que acabou morrendo depois por toda essa história aí que a gente acompanhou na mídia. Agora, nesse caso, quer dizer, é sempre a punição para quem pratica alienação parental, é a retirada da guarda e a passagem para o outro genitor ou não? É multa? Quais seriam as etapas, assim, para tentar se resolver essa alienação parental? A lei traz um rol exemplificativo de sanções que podem ser aplicadas ao genitor autor da alienação. Mas para que o juiz aplique essas sanções, ele precisa estar calçado num estudo biopsicossocial bem elaborado. Tanto que a lei dá um prazo de 90 dias para que a equipe do juiz elabore uma perícia, para que ele então decida se é um caso, declare se é um caso de alienação parental ou não. Dentre as hipóteses, a última é a reversão da guarda. É a última hipótese de sanção no escalonamento que a lei coloca. Antes ele coloca a advertência, é gradual. Advertência, a possibilidade de aumentar o número de visitações, o horário de visitações. A multa. A multa. E lá no final é a reversão da guarda ou até a suspensão da autoridade parental, que nós podemos... são alguns dos atributos do poder familiar. Mas essa história, por exemplo, de aumentar o número de visitações...
Mas essa visitação, por exemplo, se a pessoa, quem detém a guarda, não, só vai visitar na minha frente, quer dizer, isso... Isso não existe. Essa limitação não pode existir. Pai e mãe têm os mesmos direitos. Então, o juiz vai, na hora que fixar essa regulamentação da visitação, ele vai visar o melhor interesse da criança ou do adolescente. Claro que a criança e o adolescente também têm o direito de ser ouvido nessa história toda. Com quem desejam ficar e por quais motivos. Então, o juiz pode aumentar a visitação se ele observar que o desejo do genitor que causa alienação parental é apenas o afastamento por vingança ou coisa que o valha. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com Fala Defensor. É um minutinho só. Estamos de volta hoje falando sobre alienação parental. E no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão de que, na verdade, não é... As pessoas acham quem sofre alienação parental vai ter o direito de ter a guarda revertida, mas não é só isso, né? Quer dizer, isso seria a medida extrema, né, de se mudar. Agora, vamos supor que a pessoa, quem alienava, vamos supor que seja a mãe, que estivesse fazendo uma alienação em relação ao pai, e aí ela perde a guarda e a criança vai passar a viver com o pai. Essa pessoa pode reverter esse processo? Sim, a guarda pode ser revertida a qualquer tempo, né? Isso inclusive, está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Se você visa o bem-estar da criança, o juiz vai analisar se naquele momento é adequado reverter, voltar à guarda do genitor que deu causa à alienação parental. Porque o que se objetiva é que esse genitor também passe por um tratamento psicológico para entender o quanto é deletério para a criança ou adolescente o comportamento dele. Então, a partir do momento que for observada a evolução desse pai ou dessa mãe, ele pode claramente exercer a guarda novamente. E aí, como se deve lidar, em termos justamente no campo da psicologia, como se deve lidar com a questão da alienação parental? Olha, é difícil. Tem que ser mediado judicialmente, porque senão trabalhar com alienação parental sozinho dentro de consultório não vai funcionar, principalmente dependendo do grau, né, em que se estabelece. Por isso a importância da lei nesse momento, né, até porque é necessário esse respaldo e esse acompanhamento judicial para que o genitor alienador, que muitas vezes ele não se dá conta do que ele está fazendo, ele acha que o que ele está fazendo é bom, saudável, porque ele está ali fazendo o melhor para o filho dele. Então, ele precisa entender que se ele tem direitos, a criança também tem e o outro genitor também tem. E eu imagino que talvez em muitos casos a própria pessoa que esteja alienando, ela deve acreditar piamente naquilo, sim, né? Muitos deles sim. Tem alguns que fazem por como chantagem. Tem uns que fazem por perversidade, tem outros que fazem até por divisão patrimonial. Né? Eu já vi de tudo nesse tipo de situação. Mas tem alguns que realmente são doentes e acreditam que aquilo é a melhor coisa que ele pode fazer, que o outro está abusando, que o outro não é bom o suficiente, porque o outro faz dormir tarde. Então, a gente precisa do respaldo judicial para se poder trabalhar, até para se trabalhar com mediação de conflitos, né? Que tem sido um trabalho novo e muito importante nesse tipo de atuação, né? Agora, a gente tem que diferenciar do que é o conflito que acontece de forma comum nas separações, que uma hora elas passam e as crianças não são envolvidas, desse tipo de litígio onde a criança acaba virando arma. Uma das situações que a gente tem ouvido muito agora, e é curioso, é quando a detentora da guarda, geralmente a mãe, usa como justificativo o caso Isabela Nardoni quando o pai já tem uma nova companheira. Então, para justificar a alienação parental, diz assim, olha, já aconteceu da madrasta jogar a filha pela janela, então não quero que aconteça isso. E fala para a criança isso, cuidado com a namorada do seu pai, porque ela pode jogar pela janela. Isso, por incrível que pareça, nós temos tido um número muito grande de casos com esse tipo de justificativa, né? Esses casos são emblemáticos e acabam gerando, às vezes, até um temor meio que injustificado, na maior parte dos casos, graças a Deus, porque imagina, o número de pessoas aí, de madrastas que são maravilhosas e, não é, que cuidam tão bem da criança. Não há que se pensar nisso, mas esses casos são emblemáticos. É a generalização. A generalização, né? Inclusive, voltando ao caso que a gente falou também no bloco anterior, da menina Joana, que morreu quando estava sob a guarda do pai.
Também houve essa questão da alienação parental, que foi muito... começou a ser debatida, né, pela mídia, tal, que não era algo muito falado. E, de repente, as pessoas começaram a ter essa noção, né, do que seria alienação parental, né? E até vendo de que maneira isso funciona, né, pejorativamente e tudo mais. Na verdade, o juiz pode adotar uma sanção, como nesse caso da menina Joana, foi adotada uma sanção à mãe, mas que trouxe graves sequelas para a criança, com 40 dias de afastamento de uma maneira abrupta do convívio familiar com a mãe. Então, o bem-estar da criança, nesse caso, salvo o melhor juízo, não foi observado. Houve uma decisão bastante difícil, né, de afastamento da genitora, sem que tivesse qualquer previsão de visitação nesse período de quarentena. E também, salvo o melhor juízo, sem que houvesse uma perícia psicológica profunda que abalizasse a decisão. Pois é, essas coisas acabam ficando no inconsciente coletivo. Mas o que eu acho que é importante, assim, o caso da Joana houve erro e tal. Agora, assim, é importante, assim, a gente tem uma quantidade absurda de casos de alienação parental e a gente também não pode desqualificar a alienação parental em função de um caso. Claro, generalizar. E em razão do volume dos processos na vara de família, são muitos, muitas vezes as alegações de alienação parental, antes da lei, elas acabam se perdendo no meio da discussão patrimonial, de outras discussões. Então, agora, com a lei, ela traz, inclusive, a possibilidade de adoção de medidas provisórias em prol do interesse da criança. Isso é uma inovação importante para a gente assegurar que a criança tem o direito à convivência familiar ou que tenha o direito a não conviver com aquele genitor que precisa de um atendimento de saúde mental, ainda que temporário, para que não traga efeitos mais negativos para ela. E às vezes o que eu sinto que tem sido feito, e eu acho interessante, é fazer a visitação com acompanhamento. No caso de você ter até acusações de abuso sexual, enquanto elas não são detectadas e avaliadas de uma forma mais profunda, que se faça a visitação com acompanhamento. Né? Outra previsão da nova lei. Né? Um genitor que tenha problemas psiquiátricos, né? E a criança tem a convivência, mas, claro, dentro com proteção a ela. Em quanto tempo, por exemplo, vamos supor, está falando de medidas, né, mais urgentes, digamos, para justamente garantir essa criança a convivência. Vamos supor, se um dos cônjuges, a mãe, né, na maior parte dos casos, viaja para outro estado, exatamente para que, enquanto se dá a briga patrimonial, esse tipo de coisa, o que o pai, nesse caso, poderia fazer para se resguardar de uma No primeiro situação momento, se a viagem se deu sem autorização dele, a busca e apreensão da criança com a reversão da guarda. É uma medida que ele pode requerer. Dificilmente, as mães tentam. Porque até dificulta, obviamente, isso a visitação. O genitor alienador utiliza muito esse subterfúgio de transferência do trabalho para outro país. Se a família mora em outro estado, aí a pessoa aproveita isso Sim, mas o juiz vai sempre ter em conta o melhor interesse da criança. Então, nesse caso, inclusive, a lei prevê a fixação de domicílio da criança junto ao genitor guardião para evitar esse tipo de transferência alienadora de domicílio, entendeu? E quanto tempo demora um processo assim, de comprovação de alienação parental? Deve ser um pouco demorado, né? Não existe uma receita de bolo. Assim, pois é, porque eu fico pensando, desculpa, a questão de obtenção de provas, né? Como é que se faz Cada isso? caso é um caso. A lei prevê 90 dias para que a equipe técnica elabore o laudo, prorrogável por decisão judicial. Apenas o juiz pode autorizar essa prorrogação. Porque antigamente isso levava anos. Existia, às vezes, né, perícias que duravam um ano. Sem contar que a criança era revitimizada, porque ela tinha que contar a mesma história várias vezes para várias equipes técnicas, sem um prazo de duração. Isso também é uma inovação positiva da Lei 2.318, que é fixar esse prazo de 90 dias para o término da perícia, para fundamentar o juiz na decisão. E a alienação parental, ela normalmente parte sempre de um dos genitores, ou pode ser assim, às vezes os genitores até conseguem lidar bem com a situação, mas a família, por exemplo, os avós. Eu já vi muito caso de avós fazendo alienação parental, principalmente quando você tem pais frágeis, né? Pais mais novos ou pais que não assumiram de forma adequada aquele filho. Ou que não se mantém financeiramente. Ou que não se mantém financeiramente. Então, assim, eu já vi alguns casos onde isso
isso acontece, né? E, assim, são casos e casos, né? Eu já vi casos onde se acusa o tio de abuso sexual para se afastar o filho do pai, porque aí se alega que o pai deixa ter contato com esse tio. Então, existem situações, assim, muito complexas, né? E que tem que ser... A questão, acho que você estava perguntando da questão das provas, assim, se a gente, enquanto equipe, enquanto psicólogo, né, a gente consegue investigar bem o histórico de relação desse casal, você pega essa alienação parental, muitas vezes ela acontece antes da separação, dentro do próprio casamento. Né? Ela não necessariamente está vinculada apenas à separação, ela pode estar piorando nesse momento. Né? Uhum. Então, a gente tem como investigar, tem técnica de investigação, e o que eu acho muito interessante da lei, ela diminuir esse tempo de Mas com a lei, a gente não corre o risco também de banalizar essa coisa da alienação parental? Quer dizer, a pessoa usar isso para resolver essas questões, exatamente, mágoas, ressentimentos, aí fala, olha, tá fazendo alienação parental comigo, que esse é o outro lado da moeda também, né? Exatamente. Uhum. Isso já vinha acontecendo mesmo antes da lei, porque era um fenômeno social. A lei só veio tentar regulamentar a situação. Por isso, a previsão expressa de perícia psicológica e social, justamente para separar o joio do trigo, que é real do que é imaginário e está sendo utilizado. E aí, o que pode ser feito preventivamente? Existe alguma coisa que possa ser feito preventivamente para se evitar essa alienação parental, já que é tão danosa para a criança, para toda a estrutura familiar, né? Na verdade, essa questão da prevenção é uma coisa assim que eu acho que é o que a gente vai ter que trabalhar em cima agora, né? Se você falar de forma idealizada, é que os casais se trabalhem pessoalmente, individualmente, porque, na verdade, eles estão criando indivíduos, né? E essa questão assim, de não usar o filho no meio do caminho. Os processos de mediação familiar que têm sido realizados, né, dentro das várias de família são fantásticos, né? Mas é claro que tem que ter a disponibilidade de cada um para poder mediar conflitos e... Uma das formas de prevenção seria o acompanhamento Bom, nosso tempo acabou aqui. O que eu ia falar, só para a gente encerrar aqui, é que é importante que os pais pensem que, na verdade, é claro que a situação entre eles, os pais, não estava boa, senão eles não teriam se separado. Mas a criança é o fruto daquela relação e, obviamente, não tem nada a ver com o mal, digamos, o relacionamento ruim entre os pais. É bom que se pense no bem-estar da criança. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação das nossas convidadas, a defensora pública Simone Moreira, coordenadora da CDDICA, a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a psicóloga clínica e jurídica Andréa Calçada. E você, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@adperge.com.br. Conheça também o site da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, www.adperge.com.br. E eu espero você no próximo Fala Defensor. Tchau, tchau.